Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Vanessa Lovatel e hoje eu vou te ensinar a fazer um cacto amigurumi de crochê. Espero que vocês gostem. Essa videoaula vai ser feita com muito carinho para vocês. Se você não é inscrito ainda em meu canal, te convido a se inscrever e ativar o sininho, assim você receberá as notificações de todas as videoaulas postadas aqui. Vamos iniciar o nosso cacto então. Esse cacto então ele é feito separado e depois a gente encaixa no vasinho. O tamanho dele ele não ficou muito grande, conforme eu fiz ele mais ou menos na proporção desse vasinho. Você pode fazer o tamanho que você desejar. Então, esse meu, ele ficou com 10 centímetros até a base onde seria a terinha, né, dele, e só o cacto ficou com 8 centímetros. Deixa eu medir novamente. O cacto ficou, mais ou menos uns 7 centímetros. Então, depende também da quantidade de pontos que você vai colocar. Se você quiser ele mais longo, né? Esse aqui é aquele mais redondinho, aqueles cactos pequenininhos, né? Cheinhos. Você pode variar, fazer aqueles mais longos, como você preferir. O vasinho, então, que eu estou utilizando aqui, ele tem 6 centímetros. E na parte aqui de cima, então, ele tem 7 centímetros e meio. Depois você pode adaptar da forma que você desejar. Então, eu vou precisar, os materiais vai ser um vasinho de cerâmica ou plástico. Eu usei o fio amigurumi da Círculo. O fio também vai mudar conforme, se você usar o amigurumi, ele vai ficar desse tamanho. Se você quiser um pouco maior, você pode usar um Duna, ou um pouco menor, um Charme, né? Então, para fazer os amigurumis, eu sempre uso o fio amigurumi da Círculo. Então, eu escolhi um tom de marrom. Esse meu é o 7567 e um tom de verde. Esse que eu vou utilizar no passo a passo é o 5203. Esse que eu fiz, então, é um outro tom. Esse daqui, deixa eu ver aqui, até eu fui pesquisar, é o 5800. E esse, então, é o 5203. Então, você tem vários tons de verde no fio amigurumi, então você faz o tom que você preferir. Nós vamos precisar de fibra siliconada, tesoura, agulha, né, para costurar, fechar o cacto, marcador de pontos e agulha de crochê 2,5 milímetros. Aqui eu fiz uma florzinha na parte de cima, eu usei o fio Claire. Então, você pode fazer com as cores que você tiver, com sobrinhas, ó, dá pra fazer com sobrinhas. Esse meu eu fiz com esse tom natural, pode ser feito com branco também, então eu não tinha branco aqui, eu fiz com o natural. Aqui eu acabei esquecendo, mas para fazer a florzinha, então nós vamos utilizar uma agulha 2,0 milímetros. Nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o cacto. Então, nós vamos iniciar com um tom de verde que você escolher e nós vamos fazer 18 correntinhas. Os 18 para ficar desse tamanho. Se você quiser ele maior, mais longo, então você coloca uma quantidade maior. Deixa eu aqui contar, então, quantas que eu fiz.
18. Fiz as minhas 18 correntinhas, eu laço a minha agulha, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha, eu faço um meio ponto alto. Venho para a próxima, laço minha agulha novamente, venho para a próxima correntinha e faço novamente um meio ponto alto, que seria, a gente tira tudo de uma vez. O ponto alto a gente costuma tirar uma vez e depois tirar duas vezes. Esse não, então vai ser meio ponto alto. Eu vou laçar, vou colocar na minha corrente e vou tirar tudo de uma vez. Então, eu vou seguir aqui fazendo um meio ponto alto para cada corrente e no final eu vou ficar com 16 meios ponto alto. Cheguei no final da minha carreira, ficou dessa forma. Agora eu vou fazer duas correntes, vou virar o meu trabalho e nós vamos começar a fazer esse relevo. Então, aqui nós vamos pegar, vocês vão ver que tem 3 alcinhas. Tem essas duas alcinhas, essas duas elas vão ficar no relevo. Deixa eu até tirar aqui para vocês verem. Essas duas elas vão ficar aqui nesse relevo. Então, nós vamos pegar por essa alcinha da frente. E essas do relevo a gente vai deixar, ó. Nós vamos pegar nessa, nós vamos pegar nesta, e ela vai ficar em relevo. Então, eu laço a minha agulha, venho aqui por essa alcinha da frente, deixo essas duas livres e faço um meio ponto alto. Essas duas correntes são somente para subir a nossa carreira. Não é contado como meio ponto alto. Venho aqui novamente e pego pela alça da frente. Faço mais um meio ponto alto. Então, se você tiver em dúvida, você vem aqui por trás e vê se esse trabalho está ficando aqui, ó. Está ficando em relevo. Então, eu laço novamente, venho aqui nessa parte, ó. E faço meio ponto alto. Quase olhando pelo lado de cima, você não vê essa alça. Que ela fica, essa parte era o avesso, né? Que a gente fez o meio ponto alto aqui. Então, ela ficou nessa parte do avesso, mas tem todas essas alcinhas, ó. Então, nós vamos fazer novamente 16 meios ponto alto. Então, é legal contar todas as carreiras, ver se realmente tem os 16, para não ficar, às vezes perde algum, né? Fica 15, e aí, quando percebe, já vai ficar torto. Então, eu vou seguindo aqui, ó, vou fazendo todos os 16. Quando eu chego aqui no final, então, eu coloco normalmente, eu não pego por essa alça, porque senão, às vezes, fica aquela alça sobrando. Então, esse aqui é o penúltimo. Então, aqui eu acabo não pegando por essa alça da frente. Eu pego todas juntas, eu pego essa da frente e eu pego a de trás também. Ficar um acabamento melhor. Ó, então, aqui foi a parte do avesso, ela fica dessa forma. E a parte do direito, ela vai ficar com com aquele relevo. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que vai ser pego pela alça de trás. Se eu pegar todas pela frente, não vai ficar esse trabalho. Então, eu subo com duas correntes, somente para subir, eu não conto ela como ponto. Então, aqui nós temos esse trabalho, ó, as duas alcinhas, que vai formar esse desenho. Então, nós vamos pegar pela alça aqui de trás. Então, aqui eu tenho uma, duas, e aqui atrás eu tenho mais uma. Eu vou pegar pela alça de trás e vou fazer novamente toda a carreira de meio ponto alto. Olha.
Na carreira anterior, nós deixamos essa e pegamos nessa. Agora, nessa carreira, que é o direito, nós vamos deixar essa e nós vamos pegar nessa. Dessa forma, o relevo ele vai ficar sempre aparecendo. Senão, se a gente pegar nessa, ó, já some o relevo. Então, nós vamos fazer uma carreira pegando pela alça da frente e a outra nós vamos pegar por essa de trás. Então, sempre vai ficar duas alças. Tem passo a passo de cactos que é feito tudo pela alça de trás. Só que então fica só esse relevo. Não vai ficar esse desenho, né, que parece que foi feito, parece que foi trabalhado um dentro do outro, né, como se fosse no tricô. Então, nós vamos seguir aqui até o final da nossa carreira dessa forma. Cheguei aqui no final da carreira, então eu vou pegar, ao invés de pegar essa alça de trás, eu vou pegar as duas juntas. Não tem problema, esse aqui não vai ficar o relevo, porque nós vamos fechar na parte de baixo, fechar na parte de cima, então não vai aparecer. Fica mais firme, senão vai ficar... Fica sempre uma alcinha, ó, se eu pegar pela parte de trás, ela fica essa alcinha, fica um buraco. Então, eu gosto sempre no último ponto da carreira pegar as duas. Agora, eu vou subir duas alças novamente e eu vou repetir a primeira carreira. Vou pegar pela alça da frente. Então, você vai reparar que uma carreira vai ficar sem nenhum relevo, a parte do avesso vai ficar sem nenhum relevo e o direito, a primeira e a segunda é mais difícil, depois da terceira em diante, você já começa a ver bem certinho, né, onde que é o direito e onde que é o avesso. Deixa eu virar aqui para vocês verem, então, ó, vai ficar, já dá para ver aqui o próximo, seguir com o relevo. Vou seguir até o final e vou fazer sempre essas carreiras. Então, uma eu vou pegar pela alça da frente e a outra eu vou pegar pela alça de trás. Vou fazer isso por 44 carreiras. Esse meu eu fiz 44 carreiras e ele ficou bem gordinho. Se você quiser mais gordinho, pode aumentar uma carreira, duas. Mas eu acho que, ou se você fizer maior, né, também, com... Aqui eu fiz com 18, quer fazer com 20, 22, então você vai ter que fazer um pouco mais de carreiras. Isso como você preferir, ou um pouco menos e fazer ele não tão gordinho, só retinho, só compridinho. Aí vai depender de como você pode mudar, né, a ideia é de fazer ele assim. Mas depois cada um pode fazer do jeito que preferir. Aqui vou fazer as duas correntes, vou virar. Então, agora eu vou pegar por trás. Onde tem o relevo, na parte direita, né? Do direito, eu vou fazer sempre por trás. Eu vou seguir até completar as 44 carreiras ou 22 relevos. Acho que é mais fácil de contar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Esse aqui já é o quarto relevo. Mais fácil de contar. Então, até ter 22 desses relevos. Já fiz as minhas 44 carreiras e ficou dessa forma. Então, aqui, a carreira de número 44 vai terminar com esse relevo, pegando pela alça de trás. Então, aqui eu vou cortar o meu fio.
Vou passar ele por dentro da alcinha e vou puxar. Então, agora aqui eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria, vou fechar, começar a fechar esse meu cacto. Então, eu venho e faço um alinhavo. Passo o fio por entre a trama, de cima para baixo, de baixo para cima, alinhavando. E aí, nós vamos fechar esse nosso cacto. Faço uma parte, puxo. Eu vou fazer dessa forma a parte de cima e a parte de baixo. Eu vou fazer essa de cima agora para vocês verem. Então, nós vamos colocar o enchimento também. Fiz tudo alinhavo. Agora eu vou puxar. Vou virar ele pelo direito. Esticar bem, passar aqui no primeiro. Dar uma puxadinha. Ele não vai fechar totalmente, mas depois a gente vai colocar a florzinha, então. Já vai dar para... Aqui também a gente pode fazer uns pontinhos, né? Ficar mais fechadinho, se você não quiser colocar a flor também. Tem modelos que não tem flor. Eu dou uns pontinhos aqui. Depois eu levo esse meu fio aqui pela parte de trás. Tem mais um buraquinho. Deixa eu fechar ele todo. Mesmo que eu coloque a flor, mas eu vou fechar ele aqui. Pronto. Eu coloco meu fio pela parte de trás e venho aqui nesse cantinho. E agora nós vamos fechar a lateral. Eu vou pegar aqui aquela última careira onde ficou em relevo e essa aqui é a primeira. Então, eu vou pegar as duas alcinhas da onde eu iniciei o trabalho. Depois eu venho aqui para o outro lado, pego duas alcinhas de trás e puxo. Venho para esse lado, de baixo para cima, com a agulha de baixo para cima e fecho. Venho para o outro lado, novamente, pego o próximo ponto, de baixo para cima, um pouquinho mais abaixo, e puxo. Eu vou fazer dessa forma, fechando ele todo, de baixo para cima. Então, aqui vão ter 16, 16, então vão ser um por um. Ó, um de um lado e um do outro. Depois aqui eu só vai ficar um alinhável, eu vou puxar e vai fechar. É assim que eu faço para fechar minhas peças. Vou seguindo dessa forma até o final. Às vezes eu faço cada 2, 3, ó, vai ficar cruzadinho, ó. E depois eu venho aqui e puxo. Então ele fecha tudo. E fica um acabamento perfeito. A costura imperceptível. Então, eu venho até aqui desse lado. Vou fazer um pouquinho rápido agora. Talvez não vá ficar 100%, mas é só para dar uma adiantada aqui na vídeo. Aqui é o último, bem no cantinho. Vou dar uma esticadinha aqui. Esses fios aqui eu deixo pro lado de dentro, escondo. Aqui, então, eu vou colocar, agora ele já está todo fechado, eu ajeito aqui os cantinhos. Vou colocar a fibra. Eu coloco uma quantidade de fibra que eu acho que vai deixar ele bem gordinho.
E eu venho aqui nessa parte e eu vou alinhavar novamente. Só que dessa vez eu não vou fechar tudo, só vou deixar um leve franzido. Então, aqui eu vou alinhavar. Vou dar uma adiantada aqui para o vídeo não ficar tão longo. Ó, alinhavei o cacto e conforme eu vou alinhavando ele vai fechando um pouquinho, né? Então, aqui eu vou colocar mais um pouco de fibra. Você coloca e vai vendo se ele está bem firmezinho, se precisa colocar mais quantidade. Você define, coloca nas laterais e depois vai enchendo mais o meio. Então, ele tem que ficar bem firmezinho, né? Quando você mexe, você vê que ele está bem firme. Para mim, essa quantidade está boa, então eu vou dar uma leve, vou puxar um pouquinho, alinhavar aqui. Não vou fechar tudo, vou deixar um pouquinho, vou fazer até um nozinho aqui, que depois essa parte eu vou prender, então, na base ali do nosso cacto, nessa parte. Ficou dessa forma. Agora, vou fazer a parte de baixo, a base do cacto, onde seria a teirinha do cacto. Pegar o tom de marrom, amigurumi marrom. Vou fazer um anel mágico. Fazer como se fosse um E, né, na minha mão. Fazer um anel mágico, ó. E dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, aqui eu vou laçar para prender a laçada, né? Mas esse ponto não conta como ponto baixo. Então, é somente para prender a laçada. Agora sim, então, um ponto baixo, 2, 3, 6 pontos baixos. Eu vou puxar esse meu fio e fechar o meu anel mágico. Então, aqui, nós vamos seguir como nós fizemos no amigurumi, em carreiras circulares. Então, eu já vou introduzir a agulha no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixo. E vou colocar o meu marcador. Eu coloquei o marcador no primeiro ponto, que seria da minha segunda carreira. Primeira carreira, 6 pontos baixos, a segunda vão ser 6 aumentos. Vão ser 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base. Então, aqui eu já fiz um, vou fazer mais um. Então, eu vou seguir toda essa carreira fazendo 2 pontos baixos para cada ponto de base e no final da segunda carreira eu vou ficar com 12 pontos baixos. Aqui eu gosto de puxar bem, fechar bem o anel mágico e dar um nozinho. Depois eu corto e deixo um pedacinho de fio, esse fio fica aí na parte de dentro. Finalizei a segunda carreira, agora eu vou tirar o meu marcador, o início da carreira. Vou fazer um ponto baixo, então já vou começar a terceira carreira. Terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu fiz um ponto baixo de base, vou para o próximo ponto baixo e faço 2 pontos baixos dentro desse ponto baixo. Vou para o próximo, faço um ponto baixo e o próximo, então, é o aumento. Ponto baixo, 2 pontos baixos. Vou seguir com toda essa carreira com um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos, agora nós vamos para a quarta carreira. A quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz o primeiro, no ponto de baixo de base, eu vou para o próximo, faço novamente um ponto baixo, e agora eu vou fazer um aumento. Eu vou seguir toda essa carreira fazendo 2 pontos baixos
e um aumento. E no final, eu vou ficar com 24 pontos baixos. A quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. Então, aqui fiz o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, cada um no seu ponto de base. E agora eu vou fazer o aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto baixo de base. Não sei se dá para visualizar. Assim. Então, agora eu vou repetir 3 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. Sexta e última carreira de aumentos, eu vou fazer um ponto baixo, vou colocar meu marcador. Sexta carreira serão 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui vocês estão vendo que ele está ficando meio... Então, aqui nós vamos desencontrar os pontos para ele não ficar tão marcado. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E agora sim, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. Já vai perdendo, né, aqueles cantinhos. Então, agora eu vou seguir 4 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira. E no final, vai ficar os 2 pontos baixos que nós iniciamos. Nós iniciamos com 2 e um aumento. E no final vai ficar novamente mais 2, né, para completarmos os 4. Vou seguir aqui para mostrar para vocês. Aqui então eu fiz um aumento, deixa eu ver, aqui vai ser os últimos 4. 2, 3, 4 e um aumento. Vai sobrar os 2 pontos para fechar com esses 2. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Um aumento, 4 e um aumento, 4 e um aumento, 4, né? São 6 vezes. Se você achar dificuldade, você pode seguir normalmente 4 pontos baixos e um aumento, que depois vai perder esse formato. É só um jeito diferente para vocês verem que desencontrando os pontos. Então, essa daqui é a sexta carreira, com 4 pontos baixos e um aumento, e no final eu fiquei com 36 pontos baixos. Agora, da sétima carreira até a carreira de número 12, eu não vou mais fazer aumentos, eu só vou trabalhar pontos baixos sobre pontos baixos de base. Então, aqui eu vou seguir, e quando eu chegar na 12ª carreira, eu volto mostrando para vocês. Eu quero compartilhar uma dica com vocês que eu acabei esquecendo quando eu estava fazendo o passo da base do nosso cacto, que independente do tamanho do nosso vaso, você vai seguir fazendo aumentos até preencher toda a base do cacto. Então, aqui eu segui, né, até fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu vim e medi e vi que cobriu todo o espaço do vaso. Então, aí foi que eu segui depois fazendo pontos baixos sobre pontos baixos de base, que eu fiz 5 carreiras nesse e 6 nesse. Então, você vai ver. Você pega o seu vaso, você faz a base, onde cubra todo a parte aqui da entrada, né? E depois você faz umas 5 a 6 carreiras seguindo reto, e depois você começa as diminuições. Então, não tem erro
e vai dar certinho. Cheguei na minha 12ª carreira e ficou dessa forma. Agora nós vamos começar a fazer as diminuições. Como no começo a gente fez 4 pontos baixos e um aumento, agora nós vamos começar com 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, a carreira de número 13 vai ser 4 pontos baixos, cada um em seu ponto de base, e uma diminuição. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar pela alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do segundo ponto, laçar nossa agulha, tirar, fazer um ponto baixo. Faço novamente 4 pontos baixos. E faço mais uma diminuição. Eu pego a alça da frente do primeiro, a alça da frente do segundo e puxo tudo e fecho. Vou fazer isso mais 4 vezes, são 6 diminuições no total, até o final da nossa carreira. Finalizei a carreira de número 13 e ficaram 30 pontos baixos. Vamos para a carreira de número 14, que serão 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o meu primeiro, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo, e agora a diminuição. Pegar pela alça da frente do primeiro, a alça da frente do ponto seguinte, deixa eu ver se dá para visualizar bem, e puxar as duas e fechar ponto baixo. Então, vou repetir essa sequência, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 24 pontos baixos. A 15ª carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira. E no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a 15ª carreira, já está fechando bem. Então, agora nós vamos colocar o enchimento, que a próxima carreira ela vai fechar bastante, então vai ser mais difícil. Nós vamos já colocar o enchimento, depois nós só vamos ir preenchendo com aquilo que falta. A gente coloca nas laterais primeiro, e depois a gente vai colocando mais na parte do meio. Ó, já tá bem cheinho. Então, agora nós vamos para a 16ª carreira. A 16ª carreira é um ponto baixo e uma diminuição. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Próximo, aqui. Um ponto baixo. Vou colocar meu marcador. E vou fazer uma diminuição. Aqui tem que fazer com mais calma, porque para não pegar a fibra. E também para deixar o ponto bem fechadinho. Não ficar buracos. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda essa minha carreira. E no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a carreira, ficou dessa forma bem fechadinho. Então, aqui eu vou cortar esse meu fio, vou deixar uma sobra. Vou passar ele... Ah, não, aqui antes eu vou tirar esse meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar a carreira e ficar um acabamento melhor. Aqui eu já puxo, já fica finalizado. Aqui
Você vê se precisa colocar mais um pouquinho de fibra para ficar bem mais firme essa parte. Também não precisa tanto, ela vai ficar dentro do vazio. Então, ficou dessa forma. Agora que eu vou colocar esse meu fio aqui na agulha, vou pegar a parte do cacto, essa sobra você pode colocar para dentro também. E eu vou prender no meu cacto. Você pode usar os alfinetes, se precisar, né, para ajudar. Já vou deixar eles um pouco presos aqui. Vou colocar somente 2. Esses meus alfinetes são bem grandes. E vou começar a costurar o meu cacto. Eu vou pegar também de baixo para cima. Um nozinho, acho. Vamos ver. Assim, deixa eu tirar um pouquinho. E vou prender a base no meu cacto. Eu pego o de baixo e pego o de cima. Novamente, pego da base e pego no cacto e puxo. E vou prendendo todo esse meu. Uma parte na base e uma parte no cacto. Finalizei toda a costura, então eu venho aqui e coloco esse fio para dentro, saio aqui do outro lado, estico bem e corto. Essa parte vai ficar para o lado de dentro. Venho aqui no meu vasinho e coloco dentro do meu vasinho. Esse daqui eu fiz com uma careira a mais somente, porque eu achei que essa daqui ficou pequenininha demais, né? Então, depende de cada um. Em vez de fazer do 7 ao 12, essa daqui eu fiz do 7 ao 11. E essa eu fiz do 7 ao 12. Então, eu achei que ele cai bastante. Então, essa daqui eu fiz uma careira a mais. Mas aí você vê como você achar melhor. Ó. Essa daqui você coloca ela bem e ela não vai cair. Esse daqui ele já não fica tão firme. Para mim deixar ele bem firme, eu preciso colocar ele bem para dentro. Depende, né? Como você preferir. É só uma careira que eu fiz diferente um do outro. E a quantidade de fibra, né? Você pode ver que esse daqui eu coloquei mais fibra, esse coloquei pouco a menos, então eles ficaram menor, um pouquinho menor. Então, como eu sempre digo, cada peça é única, você não vai conseguir fazer duas praticamente iguais, né? Então, aqui somente por uma careira a mais já ficou bastante diferença. E também a quantidade de fibra, esse ficou mais duro, esse ficou um pouquinho mais molinho, então fica um pouco diferente. Nós vamos fazer agora a parte da florzinha. Se você quiser deixar ele só assim, então seu cacto já está finalizado. Agora seguiremos então fazendo a florzinha do nosso cacto. Eu estou usando o fio Clea, você pode fazer com o fio que você tiver. E vou fazer um anel mágico e dentro dele
eu vou fazer 3 correntinhas, vou colocar mais 11 pontos altos, totalizando 12 pontos altos. Aqui a agulha que eu estou usando é a agulha 1,5. Tinha falado no começo do vídeo, né, a 1,75, a 2, mas não, ela é muito grossa, essa é para minha Anne. Você pode fazer com Anne também. Mas como eu vou fazer com o Clea, então eu vou usar essa 1,5. Dá para usar a 1,0 também. Então, vamos ver aqui se eu já fiz os 12. Aqui tem 10. Vou fazer mais 2. 1, 2. Então, são 11 pontos altos, mais as 3 correntinhas, 12 pontos altos. E vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aqui eu vou cortar esse meu fio, então, que eu vou seguir com outro tom. Mas se você quiser seguir no mesmo tom, e aqui eu vou fazer um nozinho com a parte de baixo e essa que eu arrematei. Prender os dois sem esticar muito. Depois essa parte eu vou colar no cacto, então não vai aparecer. Você pode também esconder ele por entre a trama. Vou pegar o meu fio da cor que você desejar, vou dobrar ele, vou inserir ele dentro de um ponto alto. Eu vou puxar esse fio, eu vou escondendo ele conforme eu vou trabalhando, aqui já ficou alaçado. Vou fazer 3 correntinhas. Vou laçar dentro desse mesmo ponto alto de base, vou fazer mais 2 pontos altos. Ficou dessa forma. Deixa eu até colocar pra cá isso aqui. Agora, vou fazer mais 3 correntinhas e vou prender novamente dentro do mesmo ponto alto de base. Venho para o próximo ponto alto, aqui eu já vou escondendo o meu fio. Faço novamente 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, no mesmo ponto alto de base, e mais 3 correntinhas. E desço aqui novamente no mesmo ponto alto de base. Então, dentro desse ponto alto de base, ele vai ficar com 3 correntinhas, 2 pontos altos e 3 correntinhas e fecha com ponto baixo. Vai ficar a pétala. Agora eu pulo, venho para o próximo ponto alto de base e faço novamente essa repetição. 3 correntinhas, 2 pontos altos e mais 3 correntinhas. E fecho aqui com ponto baixo no mesmo ponto de base. Então, venho para o próximo, faço um ponto baixo e 3 correntinhas, 2 pontos altos e 3 correntinhas e desço. Então, vai formando as nossas pétalas da flor. Cheguei ao final da minha flor, eu venho na primeira correntinha, fecho com ponto baixíssimo e arremato. Então, a flor do cacto está finalizada. Essa é apenas uma sugestão, você pode fazer a flor que você desejar. Então, aqui eu venho e escondo entre a trama, movimentos de ida e volta. E corto. Depois, então, aqui eu uso cola quente mesmo, vou colar no centro
no meu cacto. Você pode depois deixar ela toda torcidinha, né? Ficar mais natural. Chegamos ao final da nossa videoaula e o nosso cacto amigurumi já está finalizado. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho, assim você receberá todas as notificações das próximas videoaulas. Beijos e até a próxima!